Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Pastor, o senhor já pregou essa mensagem quarta-feira, Lucas 5. Não, eu preguei sobre a passagem que fala sobre a cura do leproso. Agora, nós vamos ver sobre uma das passagens emblemáticas da vida de Pedro com Jesus. O apóstolo Pedro, ele tem vários episódios narrados no escrito sagrado, na Bíblia. E muitos deles revelam ensinamentos que nós precisamos seguir. Coisas que são ensinamentos de Jesus. Todo ensinamento de Jesus, toda atitude de Jesus, ela é pedagógica. Jesus, ele hora nenhuma, ele está fazendo algo por fazer. Ele sempre está ensinando todas as atitudes, seja comendo, seja dormindo, seja caminhando, seja viajando, em qualquer situação Jesus ensina. E hoje, o ensinamento que nós vamos tirar aqui da palavra do Senhor é que Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, mesmo quando tudo não vai bem. Vamos ler então a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Você que não encontrou, pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que ela venha trazer, ó Deus, esperança, renovar, ó Deus, a nossa vida, Senhor, renovar o nosso coração, renovar a nossa fé em Ti, crendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que ainda faz coisas grandes, ó Deus, pelos seus. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma história, então, emblemática da vida de Pedro e Jesus. Jesus, ele sempre se faz presente nos momentos mais oportunos na sua vida, saiba disso. Aqui nós estamos diante de uma situação no lago de Genezaré. O historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, ele conta que nesse lago de Genezaré, a fartura de peixes era tão grande que tinha cerca de 4.000 barcos por dia pescando ali. Ou seja, Pedro estava em um dia ruim. Não é verdade, gente? Não dá para a gente concluir isso? Pescador ele era.
ele sabia o que fazer, ele sabia como fazer, ele já tinha feito outras vezes. Mas, naquela noite, que frustração, não deu certo. Fez tudo que tinha que fazer, mas não deu certo. Às vezes, amados, na nossa vida acontecem situações como essa. Não está dando certo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu fiz tudo que era certo para eu fazer, mas o fim das coisas não foi como eu havia planejado. Então, a mensagem de hoje tem como objetivo responder essa questão: o que fazer quando as coisas não estão dando certo? E aí eu vejo aqui nessa história alguns conselhos, algumas atitudes importantes que eu e você devemos tomar nessas situações. Primeira coisa que eu vejo: estão lavando as redes. Pastor, não entendi nada. O que tem isso a ver com atitude importante para sair de uma situação de frustração, para vencer essa situação? Lavar as redes significa que Pedro não estava desistindo, ele não estava chutando o balde, ele não estava assim, não pesquei nada, não deu nada certo para mim, eu vou largar esse negócio de pescar, eu acho que eu não sou pescador nada, eu vou caçar outra coisa para eu fazer, larga essas redes aí, vai embora. Tem gente que é assim, que passa por frustrações, que passa por uma situação ruim. Você não gosta de viver situações ruins, você não gosta de passar por caminhos que vão te deixar frustrado, triste, abatido. Ninguém gosta, mas, meu irmão, até você que é cristão, fervoroso, que conhece Jesus, pode passar por momentos de altos e baixos. Pedro, então, a primeira lição, a primeira atitude que eu vejo de lavar as redes é que há uma expectativa no dia seguinte, há uma expectativa no dia de amanhã. Há uma esperança: olha, eu vou lavar as redes porque amanhã eu vou vir pescar de novo. Eu vou ter outra oportunidade de acertar. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Não desista. Há pessoas que na primeira dificuldade desistem. Amado, preste bem atenção numa coisa. Há uma palavra que envolve, que está entranhada, está junto, não tem como você desvincular do cristianismo. Chama-se perseverança. A perseverança é uma atitude do cristão, ele não desiste. Ele é uma pessoa que, ele não caminha igual bobo, assim, eu estou indo para lá e eu estou indo e pronto. Não, ele sabe para onde que ele está indo. Ele sabe o que o espera, ele sabe aquilo que o reserva o último dia. E eu sei, meu amado, que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele sabe todas as coisas. Amém, amados? Nós tivemos aqui no culto às 18 horas o irmão João. Sabe o irmão João? Aquele jovem, um jovenzinho, estava aqui sentado, 78 anos. Me ligou, a filha dele falou: pastor, meu pai passou mal, está no hospital, foi internado, está no CTI. A primeira oportunidade que eu tive de ligar para ele, falar com ele, ele falou: pastor, eu não sei por que eu vim parar nesse lugar aqui. Aí eu fui e falei com ele: eu sei, irmão João, quando as coisas não acontecem na vida da gente do jeito que a gente quer, é porque Deus tem um plano. Você vai pregar o evangelho nesse hospital aí que o pessoal está tudo desesperado. Ele falou: pastor, não é verdade? Eu estou com a Bíblia aqui, pode deixar, deixa comigo. Eu liguei para consolar ele e acabou ele me consolando, falando: pode deixar que eu vou pregar aqui no hospital. Irmãos, AVC, acidente vascular cerebral, mão esquerda, braço esquerdo, totalmente parado, travado, foi internado no CTI assim. Ele fez questão de dar o testemunho aqui no culto às 18 horas, segurando o microfone com a mão esquerda, para mostrar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é milagroso, o quanto Deus vai além das nossas forças. Porque quando acabam as nossas forças, o poder de Deus, ele começa a fazer a diferença. Amém, amados? Glória a Deus. Lava as redes, irmão. Para de desistir, para de pensar que não vai dar, vai dar. A segunda coisa, irmãos, que eu vejo que acontece com Pedro aqui, é que está lavando as redes. Tá lavando as redes significa: olha, esse dia aqui para mim já era, já deu. Mas chega um filho do carpinteiro. Ele já está falando na hora que eles param os barcos. Normalmente a pesca noturna
praticada no lago de Genezaré. Até hoje, você pode procurar isso aí depois no Google, você vai ver que tem isso lá. Eles começam entre 2 e 3 horas da manhã e vão até às 7. E aí Jesus já estava lá ensinando. E o que acontece? Pedro, ele não fecha o seu coração, ele continua sendo uma pessoa gentil, gente boa. Irmão, você não perde nada em ser gente boa. Você não perde nada em tratar os outros bem. Você só ganha. Pastor, mas me tratam mal. Você dá aquilo que você tem. E cada um dá aquilo que tem. Você, meu irmão, em nome de Jesus, saiba disso. Você não vai dar aquilo que o outro dá, porque o que o outro dá é o que ele tem. Você dá aquilo que você tem. Ser educado, seja educado com os outros. E é interessante, irmãos, que parece que Jesus tenta provocar Pedro. Porque nós sabemos que Jesus é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas. Ele é sem defeito. Mas ele chega, o texto diz que ele chega, entra no barco sem pedir, nem licença. E ainda fala com ele, Senhor, arreda aqui para mim. Arreda é muito mineiro, né, gente? Jesus falou, arreda o barco aqui para mim. Nem pediu licença, nem pediu por favor, nem falou nada. E Pedro foi lá e o serviu. Tinha que ser o barco dele. Jesus se afasta para que a multidão consiga vê-lo. E ele continua ensinando. Jamais perca a gentileza. Jamais se feche para o mundo por causa de uma derrota ou de uma frustração que é sua. Você não tem que descontar em ninguém, as pessoas ao seu redor não têm culpa daquilo que aconteceu com você ou daquilo que está acontecendo com você. Saiba ver o mundo ao seu redor e saiba de uma coisa, se você está aqui nesse mundo é porque você está atendendo a uma oração de Jesus. Jesus certa vez orou dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Livre do mal. Amém, amados? Glória a Jesus, glória a Jesus. Seja gentil, deixa o seu coração aberto para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Terceira coisa, conselho do irmão João, ele deu no último culto aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é pronta para ensinar, para repreender você e para te dar uma educação para a justiça. Irmão, a palavra que Jesus estava pregando aqui não está escrito. Não está escrito aqui qual foi o tema da mensagem de Jesus ou o teor dessa mensagem, não. Não tem nada aqui escrito dizendo, olha que mensagem que Jesus estava pregando. Pedro ficou atento para aquilo que Jesus estava falando. Não, não tem. Nada declara a mensagem. Outra coisa, nós não vemos aqui o que chamou a atenção daquela multidão. O texto não está querendo dizer sobre a mensagem, sobre Pedro, sobre rede, sobre barco, sobre peixe. Não. A mensagem é sobre o Jesus 100% Deus. O homem que tem domínio sobre toda a criação. É isso que chama a atenção. E é interessante que essa mensagem que Jesus quis transmitir, ele consegue. Ele transmite a Pedro. Pedro continua, ele empurra o barco, Jesus vai lá, continua ensinando, ele empurra o barco, mas lavando as redes ele, estou achando que está falando comigo, eu estou entendendo o que esse homem está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, puxa vida, como eu estou precisando disso. Algo que Jesus disse mexeu tanto com Pedro, irmãos. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar a sua vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder, irmãos. 31.105 versículos, 1.189 capítulos.
Capítulos esses que foram divididos lá no ano 1200, e os versículos depois, em 1551, nos ajudam demais a você localizar, saber, a dedicar ao estudo da palavra de Deus. Há pessoas, amados, que não conseguem dedicar a palavra de Deus. Sabe o que acontece com essas pessoas? Ficam querendo saber mais sobre Deus. Eu queria tanto saber mais de Deus. Está aqui. Leia a Bíblia, meu irmão. Não há vergonha nenhuma em você tirar um final de semana inteiro para ler o Novo Testamento. Dá para ler 48 horas, sem parar. Delícia, meu Deus do céu, que maravilha. Vale a pena. Dedique-se ao estudo da palavra. Nós estamos tendo encontros riquíssimos de estudo da Bíblia nas segundas e na quinta-feira. Tivemos os três últimos sobre escatologia, sobre as coisas que acontecem no final. Que coisa bacana, que rico, que coisa boa, irmão, foi participar desses estudos. E nós, a gente quer muito saber as coisas de Deus, mas não quer ler a Bíblia. Meu irmão, está fazendo a coisa errada. Você precisa dedicar-se ao estudo da palavra, à leitura da Bíblia. Dedique a sua vida a isso, a conhecer a Deus. Coloque como prioridade. Você só vai me dar razão a partir do momento que você começar a fazer e ver os resultados. Uma pessoa que lê a Bíblia, meu irmão, há inúmeras pesquisas a respeito das pessoas que começaram a ler a Bíblia, ou de um país que não tinha a Bíblia e a Bíblia chegou lá. Onde a Bíblia chega, tudo foi transformado. Amém, amados? Leia a palavra de Deus. Quarta coisa que eu aprendo aqui, a atitude que eu devo tomar: obedeça. Obedeça. Obedeça a Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. A dúvida, ela é contra a fé. A fé é certeza. A dúvida não se dá com a fé. A dúvida é contrária à fé. A fé declara sim, vai dar. A dúvida fala assim, será? A fé declara, vai haver um grande avivamento. Eu não estou esperando, eu estou me preparando, porque vão vir muitas pessoas se reconciliando com o Senhor, se rendendo aos pés dEle. Eu vou me preparar para isso, porque eu sei que muitos vão vir sedentos, porque sabem que Jesus Cristo está às portas. Já outros, será? Será? Obedeça. Amados, Jesus, o filho do carpinteiro, chegou, entrou no barco, terminou a sua mensagem, e ele vira para Pedro e fala assim: ô Pedro, vamos lá no profundo, vamos lá no fundo, eu tenho algo para te mostrar, mas está lá no fundo. E Pedro, pescador experiente que era, ele diz: Senhor, talvez o senhor não saiba, né? Mas a gente ficou a noite inteira aí. E a gente é pescador, a gente não mexe com madeira não. O senhor está falando, né? Então eu vou. Mediante a sua palavra, nós vamos fazer isso. Amados, a palavra de Jesus foi tão poderosa, foi tão transformadora para a vida de Pedro, que inverteu toda a certeza que havia no coração dele. A razão, a lógica era a seguinte: não pescamos nada, não deu, essa noite já era. Imagina só, como eu disse, 7 horas da manhã, os barcos chegando ali à margem, ficando atracados, e eles lavando as redes. Jesus entra no barco, afasta-se e termina de proferir o seu discurso. Mais ou menos aí umas 10 horas da manhã, gente. Os discursos de Jesus, de Paulo, eram assim 5, 6 horas, tá, gente? E o que acontece? 10 horas da manhã, os peixes estão dormindo. Mas, se é o Senhor que está falando, irmãos, vale mais
obedecer a Deus do que aos homens. Vale mais andar pela fé do que pela razão. Vale mais, a razão dizia, não dá. Mas a fé dizia, esse moço, o que ele falou, as palavras que saem da boca dele, tem algo especial, tem algo diferente. Eu preciso agir, não conforme a razão, mas eu vou agir conforme a fé. Eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Tudo está dizendo para eu não fazer. Tudo ao meu redor está dizendo que eu sou frustrado, que eu devo ficar triste, que eu devo largar esse negócio de pescar. Mas eu vou fazer, Senhor, porque eu quero obedecer ao Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Pedro, então, irmãos, ele vai, versículo 6, Lucas 5, ele vai e lança as redes. Ao lançar as redes vêm arrebentando de tanto peixe, de tal forma que vem mais uma lição. A bênção de Deus sobre a sua vida não é só para você. Você não é um abençoado para se engordar da bênção. Existem pessoas que são obesos espirituais. Pastor, o que é isso? Tem agora teste de obesidade espiritual? Pessoas que se alimentam muito da palavra, mas dão pouco. Não sabem compartilhar. Às vezes eu não sei o que acontece. Às vezes na situação do irmão João, quantas seriam as pessoas que ficam ali, puxa vida, Covid-19, estou aqui, AVC, meu Deus, estou doido para sair desse lugar. Não, ele ficou ali sabendo que Deus tinha dado a ele uma missão de pregar o evangelho no hospital. Até o porteiro, que ele nunca tinha visto na vida, no dia que ele saiu, ele falou, eu preciso falar com ele de Jesus. Falou, olha, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida. Então, amados, aprenda a compartilhar. Às vezes nós estamos obesos espiritualmente, estamos cheios de bênção e querendo mais. Mas Deus está te chamando para compartilhar aquilo que Ele tem te dado, os grandes peixes que foram pescados. Isso é bênção. E outra coisa, para finalizar, que eu aprendo, é que eu preciso reconhecer quem é que fez o milagre. Quem é que faz milagre? Ele não jogou as redes mais uma vez e falou assim, não, havia alguém dando uma ordem, pode jogar, que vai dar certo. Pode fazer, que vai dar certo. A palavra de Deus, ela é o nosso norte, é o nosso guia, é a forma que você deve agir, está tudo aqui contido na palavra de Deus, amém, amados? E olha que interessante, eles foram a noite toda para pescar, depois que Jesus mandou, pescaram. Imagina os planos, nossa, a gente está arrebentando, vamos ficar rico. E o que acontece, amados, é que quem ouve a palavra, ele entende a palavra. Quem abre o coração para a palavra de Deus, ele entende que o amor de Deus não está nas coisas, mas nas pessoas. Jesus não morreu por coisas, Ele morreu por pessoas. No versículo 11, a Bíblia vai dizer que eles arrastaram os barcos para a praia. Algumas pessoas pensam errado os barcos também, tá, gente? Barcos de pesca no lago de Genezaré, não era barquinho, canoa, coisa pequenininha não. Era barco de pesca, era grande, coisa estruturada. E os barcos quase afundando, chegaram na margem, tiraram as redes, tiraram os peixes. Vão vender tudo e ficar rico. Não, larga isso aí, meu filho. Larga isso, eu tenho coisas maiores para você. Arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles largaram tudo e o seguiram. Sabe por quê, irmãos? Meu Deus é o Deus que sustenta, é Deus que guarda, é Deus que chama, e Ele te capacita, Ele te leva a coisas muito maiores, e Ele tem coisas maiores para fazer, Ele tem coisas melhores para você do que você possa imaginar. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, e se você crê, fica de pé no seu lugar. Pedro demonstrou humildade, dizendo, Senhor, se o Senhor é capaz de fazer coisas desse tamanho, eu sei que o Senhor pode fazer coisas maiores, eu não quero só isso. Em nome de Jesus, amados, reconheça quem fez o milagre, foi Jesus.
E eu creio, irmãos, eu creio que o nosso Deus é Deus de cura, ainda nos dias de hoje. Eu creio que Deus pode fazer alguma coisa para o seu benefício, para alcançar o seu coração, para alcançar a sua família. Eu creio, em nome de Jesus, que há coisas grandiosas, muito maiores, nos aguardando. Amém, amados? Pedro teve que sair da margem e ir lá para o fundo para conseguir alcançar algo de Deus. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Deus, pedindo ao Senhor, Pai, que venha colocar a sua mão em cada coração, em cada vida, Senhor. O Senhor tem nos chamado, ó Deus, para sermos pescadores de homens, dizendo a nós, ó Deus, que homens, pessoas, têm mais valor, ó Deus, do que as coisas. E Deus, em nome de Jesus, o diabo tem tentado inverter esses valores na vida do ser humano, que dá mais valor às coisas do que às pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, ó Deus, pode nos dar as coisas, mas nós não queremos as coisas, nós queremos o Senhor. Nós queremos é te seguir, te servir, por onde quer que formos, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que mostrou a Pedro, mostrou a Deus provisão. O Senhor é Deus que dá o peixe, o Senhor é o Deus que dá a provisão. E eu sei, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai prover na vida de cada um aqui, ó Deus, aquilo que é necessário. Pai, se precisam de um milagre na família, Deus, que o Senhor faça. Se precisam de um milagre financeiro, que o Senhor faça. Se precisam, ó Deus, de um milagre no coração, ó Deus, está triste, está abatido, está frustrado, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre, ó Deus, na vida dessa pessoa e renove os corações de cada um aqui, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, 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 amado. Vamos aplaudir ao Senhor, ao Deus que faz milagres. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos à bênção apostólica. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por esse culto lindo, Senhor, e cremos que o Senhor fará toda a diferença na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a doce presença do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém?